Vamos lá então ver um exemplo prático de menor múltiplo comum ou de MMC. 3 viajantes seguiram hoje para a Petrolina. O mais jovem viaja com o mesmo destino de 12 em 12 dias, o segundo de 15 em 15 dias e o mais velho de 20 em 20 dias. Daqui a quantos dias viajarão juntos? Bom, vejam só, a gente poderia pensar que se um deles viaja de 12 em 12, então ele viaja em múltiplos de 12. Se um viaja de 15 em 15, então viaja em múltiplos de 15. E o mais velho, se viaja de 20 em 20, é porque ele viaja em múltiplos de 20. Muito bem, podemos pensar da seguinte maneira. O primeiro viajante, ele vai viajar nos múltiplos, que é o viajante mais jovem, vai viajar nos múltiplos de 12. Então, no 0, no 12, no 36, no 0, 12, 24, 36, no 48, no 60 e assim por diante. Ora, o segundo, que eu vou chamar de viajante 2, viaja nos múltiplos de 15. 0, 15, 30, 45, 60, 75 e assim por diante. O mais velho, que eu vou chamar de viajante 3, ele viaja nos múltiplos de 20. Então, 0, 20, 40, 60, 80 e assim por diante. Bom, olha só. Vamos supor que a viagem de hoje ela vai ser contabilizada como se fosse no dia 0, ok? Bom, aí eu pergunto para vocês. Os 3 viajaram juntos, ao mesmo tempo, saíram na data 0. Bom, depois de quantos dias eles vão se encontrar? Ou seja, qual vai ser o valor do número em que eles estarão juntos, independente de qual tabuada eles estarão? Se a gente observar, vocês vão perceber que o 60 é o primeiro número que vai aparecer de cada um, certo? Bom, professor, mas não seria melhor fazer aquele processo anterior de colocar os números alinhados, separados por vírgula, aquela barra e os primos? Realmente, é bem mais simples. Mas eu queria que vocês tivessem uma ideia, uma noção de como é que faz o cálculo. Bom, então podemos pensar assim. Canetinha amarela. Então nós temos um que viaja de 12 em 12, outro que viaja de 15 em 15 e o outro que viaja de 20 em 20. Então, lembra, aqui só vão números primos. Nessa parte aqui, ó, pessoal, desse lado de cá, só vai número primo, que divide pelo menos um daqueles 3 números ali, o 12, o 15 ou o 20. Então, dá por 2, porque o 2 fica 6, o 15 não muda e o 20 vira 10. Dá por 2 de novo, que dá 3, que dá 15, que dá 5. Dá por 3, que dá 1, que dá 5 e que dá 5 de novo. E dá 5, que dá 1, que dá 1 e 1. Percebam que terminei meu processo de MMC porque eu cheguei em tudo 1. Tá, qual vai ser o MMC então? O produto. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, opa, 60. Exatamente o valor que nós encontramos antes. Mas vamos combinar, né? Esse jeito aqui é até mais simples de fazer. Bom, a resposta é: daqui a quantos dias viajarão juntos? Viajarão, não viajaram. Então, daqui a 60 dias. Certo, galera? Muito bem. Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo, ele diz o seguinte. Um corredor dá uma volta em torno de um percurso em 12 minutos. Já outro corredor completa o mesmo percurso em 14 minutos. Se ambos saem juntos do ponto inicial, de quantos em quantos minutos se encontrarão no mesmo ponto de partida? Ora, a gente pode perceber o seguinte. O primeiro corredor, se eles vão sair ao mesmo tempo, o primeiro corredor ele vai passar sempre nesse mesmo ponto de origem nos múltiplos de 12. Afinal, ele dá uma volta no percurso em 12 minutos. Então ele vai chegar nesse mesmo ponto no minuto 12, no 24, no 48, no 60 e assim por diante. O outro corredor é em 14 minutos.
Então ele vai se encontrar nesse mesmo ponto, sempre em múltiplos de 14. Na verdade, o que o problema está pedindo é saber quando é que eles vão se encontrar no mesmo ponto de partida. Quando aparece esse mesmo ponto de partida aqui, pessoal, é os dois ao mesmo tempo e não separados. Ora, isso aqui, pessoal, já é um indicativo de que nós vamos utilizar o MMC, ok? De quem? De 12 e de 14. Então vamos lá. Opa, de novo. 12 e 14. Então dá por 2, que dá 6 e dá 7. Dá por 2, que dá 3 e dá 7. Dá por 3, que dá 1, que dá 7. E finalmente por 7, que aí vai dar 1 e termina com 1. Olha lá, nós temos o nosso final 1. Portanto, o nosso MMC vai ser 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. E aí, pessoal, 12 vezes 7. 12 vezes 7 vai dar 84. Então, de quantos em quantos minutos eles vão se encontrar no mesmo partida? No mesmo ponto de partida? A cada 84 minutos. Certo, galera? Bem tranquilo, né? Muito bem. Algumas coisas a gente já pode falar e para fechar até essa parte inicial de mínimo múltiplo comum. Lembrando que o que vai fazer com que vocês tenham um reforço legal de MMC vai ser a lista de exercício, vão ser as atividades que a gente vai propor para vocês. Bom, mas uma coisa eu já posso afirmar. Sempre que num problema tiver alguma coisa que remeta a simultaneidade, a novamente, a juntos, a ponto de encontro, desconfia que ali é um MMC. Vejam bem, MMC, não é o MDC. O MDC a gente vai ver agora. Aliás, a gente não vai ver agora não, pessoal. A gente tem mais um exemplo de MMC. Então eu cortei o barato de vocês, vamos fazer mais um exemplo de MMC. Alguns cometas passam pela Terra periodicamente. O cometa A visita a Terra de 12 em 12 anos e o B de 32 em 32 anos. Em 1910, os dois cometas passaram por aqui. Em que ano os dois cometas passarão juntos pelo planeta novamente? Bom, aqui, pessoal, a gente pode pensar na primeira oportunidade que eles vão passar novamente ou em todos os anos que eles vão começar a passar juntos novamente. Então, de novo, ó, a gente tem a palavrinha novamente. Então, desconfia que é MMC. Nesse caso, entre quem? Entre 12 e o 32. Então, dá por 2, que dá 6 e dá 16. Dá por 2, que dá 3 e dá 8. Dá por 2, que dá 3, que dá 4. Dá por 2, que dá 3, que dá 2. Dá por 2, que dá 3, que dá 1. E dá por 3, e a gente sabe que ali no finalzinho vai fechar 1. Bom, o menor múltiplo comum, então, é o produto dessa galera. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. 32 vezes 3, 96. 96 o quê? Ora, 96 anos. Então, se eles passaram juntos a primeira vez em 1910, a próxima vez em que eles vão se encontrar será 96 anos depois. Ou melhor dizendo, foi 96 anos depois. Aqui dá 6, aqui dá 10, aqui dá 10 de novo e aqui dá 2. Então olha só que legal. Eles vão se encontrar juntos, ou melhor, eles vão passar juntos pelo planeta novamente em 2006. Ou melhor, eles passaram em 2006. Bom, a partir daqui, vocês saberiam me dizer qual é o próximo ano em que eles vão passar novamente juntos aqui pelo planeta? É simples, basta somar 96. Aqui dá 12, aqui dá 10, aqui dá 1 e aqui dá 2. Ou seja, lá no ano de 2102, eles vão passar juntos novamente, certo? Bom, agora eu acredito que é MDC. Vamos ver? Muito bom! Vamos falar um pouquinho então sobre o máximo divisor comum. Vejam que entre os múltiplos é natural que a gente queira encontrar o menor múltiplo. Por quê? Porque o conjunto dos múltiplos ele é infinito. Então não tem como encontrar o maior múltiplo comum. Eu só vou conseguir encontrar o menor múltiplo. Agora, entre os divisores, a gente sabe que eles têm fim.
todo número natural. Ele vai ter um número limitado de divisores. Por isso que a gente pode encontrar o maior divisor, ou nesse caso, o máximo divisor comum. Quando comparamos os divisores de alguns números, notamos que alguns são comuns. Por exemplo, vamos comparar os divisores de 24, 16 e 18. Então vocês podem observar ali os divisores. O divisor de 24, os divisores de 24 são 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Os de 16, 1, 2, 4, 8, 16. Os do 18, 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Vejam que os valores em destaque fazem parte dos divisores comuns entre 24, 16 e 18. Então ele está se referindo ao 1, ao 2, ao 1, ao 2, ao 1 e ao 2. Ok? Professor, mas olha só, aqui no 24 tem o 6 e no 18 também. Não poderia considerar eles? Na verdade não, porque aqui no 16, ó, vocês podem observar, não tem 6. Então ele quer os divisores comuns entre os três números, certo? Para nós o que interessa é o maior divisor comum. Nesse caso do exemplo, o maior divisor comum entre 24, 16 e 18 é o 2. É o maior divisor em comum que esses números têm. Bom, mas aí vocês devem estar se perguntando, professor, opa, acabou já. Como encontrar o MDC? Ou seja, como encontrar o máximo divisor comum? Podemos listar os divisores de cada número um a um e depois encontrar o maior, que foi o que a gente fez anteriormente, lembra? Ó, a gente listou os divisores e aí a gente foi listando um por um e depois comparou. A gente pode fazer isso. Mas lembre-se, dependendo do número, a quantidade de divisores deve ser muito grande. Isso pode dar um baita de um trabalho. Outra forma de descobrir o máximo divisor comum é fatorar simultaneamente, multiplicando os fatores primos que dividem ao mesmo tempo os números dados. Ou seja, eu vou frisar de novo esse ao mesmo tempo. No MMC, a gente pegava um número primo que dividisse pelo menos um daqueles números. Agora a gente quer pegar um número primo que divide todos ao mesmo tempo. Quer saber como faz? Então acompanha no próximo vídeo. E não te esquece, não tem exercício aqui no nosso livro. Então vocês vão ter que fazer as atividades sim que nós encaminharmos para vocês. Vamos ver?